pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Alfredo, tá frio aqui, hein? Tá friozinho. Brincadeira, rapaz. Hoje, olha, aqui na nossa cidade, aqui de Denver, aqui no nordeste dos Estados Unidos, estamos aqui cerca de 100 quilômetros, né, de New York. Hoje tá -2, Alfredo. -2. Aí, pessoal, vê a gente assim, no Brasil tá aquele calorzão gostoso, né? Estamos dando início a mais uma temporada. Não é temporada, gente. Eu já tô querendo que a temporada do ano que vem comece, Alfredo. A nossa nova temporada vai começar no dia 2 de janeiro. 2 de janeiro, tá? começamos. Então nós ainda temos 2 segundas-feiras, né, no mês de dezembro, né, ainda logo após esse episódio. E nós vamos estar falando agora, nós vamos estar falando sobre Natal. Oh, que coisa Natal. E a última segunda-feira do mês, nós vamos estar fazendo um resumo rapidinho das parábolas, Alfredo, para a gente fechar com chave de ouro o ano de 2022 e começarmos no dia 2 de janeiro com Apocalipse. Apocalipse, tá bom? Então, né, nós estamos aqui no nosso episódio do Parabolando Podcast, dando um oi para você, seja bem-vindo. Estamos aí nas plataformas do YouTube, Instagram, Facebook, radioweb.com, lá no Japão, né, que atende ali a comunidade brasileira sediada, né, que está ali morando ali no Japão, nosso querido Japão, tá bom? Então é isso aí. Hoje nós vamos falar do assunto. Peraí, Alfredo, vem cá. Você comemora Natal ou não? Opa! Sim, porque veja bem, por que eu estou fazendo essa pergunta para o Alfredo, né? Porque uns falam, não comemoro Natal por causa disso, não comemoro Natal por causa daquilo, ou eu comemoro por causa daquilo. Mas hoje nós vamos bater um papo sobre o Natal. E eu vou te fazer, por exemplo, eu comemoro o Natal. O que é o Natal? O Natal vem o quê? De natalício, de natalidade, né? De nascimento, né? Então, onde é a sua cidade natal? A minha cidade natal, né, é Cândido Mota, que fica pertinho de Assis. Foi onde aconteceu o meu natalício. Meu natalício, né? Então, é isso aí, pessoal. Tá? Então, Alfredo, você comemora ou não o Natal? Me fala aí. Opa, vamos lá então. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando nesse dia próximo do Natal. Sim, né? Exato. Nascimento de Jesus. Estamos no clima. No clima, né? E aí nos é perguntado, né? Você comemora o Natal? Com certeza, desde criancinha. Sim. Minha mãe já preparava ali a árvore de Natal, o presépio, e ensinava, olha, presépio, Jesus nasceu assim. Certo, ok. Não é? Então é uma data, nós vamos estar falando no decorrer aqui desse programa, nós vamos estar falando a maravilha da comemoração do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro. Alfredo, mas fala toda uma história, né? Uma história. Vamos tentar, olha, gente, nós vamos tentar aqui não ser muito longo, né? Porque a gente sabe que é muita coisa envolvida, mas em rápidas palavras, por que dia 25 de dezembro? Dia 25 de dezembro, né? Exatamente. A comemoração do Natal no dia 25 de dezembro é uma vitória enorme do cristianismo sobre o paganismo. Porque, se nós formos olhar quando Cristo nasceu, dá para fazer o cálculo. Não dá para saber o dia, mas dá para saber aproximado, né? Sim. Porque o Zacarias, que era o esposo de Isabel, sim. Que eram os pais de João Batista. Exato. Primo de Jesus. Então, o Zacarias, quando ele foi exercer a função sacerdotal que lhe era devida, ele era da ordem de Abias. Então, se você pegar sua Bíblia, ordem de Abias, vai lá no Antigo Testamento, vê quantas ordens sacerdotais tinha, lá vai ter a ordem de Abias, e lá vai ter um mês, que a ordem de Abias exercia o sacerdócio no templo. Então, se você pega o mês que eles exerciam o sacerdócio no templo, foi o mês que o anjo chegou e falou para Zacarias. Certo. Ok? Aí você conta ali, daquele ali, 6 meses. Sim. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria e diz, até tua prima, Isabel, está grávida de 6 meses. Sim. Então, Maria fica grávida quando Isabel tinha 6 meses de grávida. Ok. E aí você faz a conta. Dali para frente, sei quanto tempo. Vai dar mais ou menos outubro. Sim. A data do nascimento de Jesus. Sim. Então Jesus nasce mais ou menos no mês de outubro. E nós perguntamos, e por que nós celebramos então em dezembro? Por que não, né? Outubro, né? Em dezembro, poderia ser outubro. E você veja que as coisas de Deus são mistérios, né? Que a gente não consegue entender, né? Sim.
E quando Jesus nasceu, o mundo era dominado por um império pagão, que era Roma. Roma tinha vários deuses. O único Deus que não estava lá no panteão de deuses de Roma era o Deus de Israel. Sim. Porque ele não divide A glória com nenhum outro Deus. Ou você adora ele, ou você não adora, não, fica com os outros, não dá para misturar, né? Sim. Mas o cristianismo vai crescendo debaixo de perseguição, debaixo de tudo. E aí vem o ponto principal que a gente sempre fala. A conversão de Constantino o Grande. Ok. E aí, 25 de dezembro, a época em que adoravam o solstício, né, de inverno, onde eles adoravam o sol. Ok. Era uma data de adoração ao sol. E o que acontece? O Constantino se converte e, agora você imagina, você pega um império enorme, como era Roma, Sim. onde havia a chamada Pax Romana, né, a paz romana, e ele está ali, e aí de repente se diz assim, como é que eu vou fazer agora? Todo mundo é pagão, mas eu sou cristão. Ok. E o festival desse dia era grande. O festival era como se fosse, vamos dizer, o dia da independência dos Estados Unidos. Entendi. Como é que você vai chegar e vai dizer, não, Feriado nacional. Não tem mais independência? Sei. Ok. E agora? O que não... Como é que eu faço? E o Constantino foi o primeiro imperador na história da humanidade a dar liberdade cristã. Foi um cristão, Constantino. Sim. Ele disse, ó, se vocês quiserem adorar os deuses de vocês, Ok. adoram, mas eu sou cristão. Sim. Não vou proibir ninguém de adorar os seus deuses, mas eu adoro o Criador do universo, Jesus Cristo. Sim. E no dia 25 ele diz, hoje nós vamos adorar o sol. Vocês são pagãos, sol. Mas nós cristãos vamos adorar o sol que brilha muito mais. A estrela da manhã. A estrela da manhã, o sol nascente, o Cristo, Uau. que veio para iluminar a vida nossa que estava em trevas. Então, eis o ponto do dia 25 de dezembro. Aí, o que acontece? Como tudo no Reino de Deus começa pequenininho, Sim. hoje, quem se lembra de adorar o sol no dia 25, aqui no Ocidente? Ninguém nem sabe. Derrotamos o paganismo. Vitória da igreja sobre o paganismo e adoramos a Jesus Cristo, o Salvador. Então, você que tem dúvidas, celebra ou não no dia 25, é mais um motivo para você celebrar mesmo, é a nossa vitória. Nós adoramos o sol que brilha muito mais, que é Jesus Cristo. A questão do nascimento de Jesus é tão assim marcante na história que existe o antes e depois. Quando o pessoal faz uma reforma numa casa, quando as mulheres penteiam o cabelo ou faz alguma coisa, diz antes e depois, né? Jesus é a mesma coisa. Antes de Cristo e depois de Cristo. De todas as culturas, eles sabem que o ano é esse, Independente de ter alguns calendários, tá? De países, calendários nacionais, mas a linguagem do calendário mundial, né? Do calendário mundial, a nível de documentação, questão jurídica, se usa o antes e depois de Cristo. No latim se diz annus Domini, ano do nosso Senhor. Ok. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Cristo, a profecia que Daniel viu, uma pedra cortada sem ajuda de mão, que caiu sobre a terra e encheu, foi crescendo e encheu toda a terra. Certo. É o cristianismo, é o Cristo. Caiu ali em Roma, dominou. Okay. E hoje o Natal é comemorado celebrando o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vitória sobre o paganismo. Então se uniu, como é que diz, útil ao agradável, no modo de dizer, né? Nós não vou criar duas datas, né? Nós vamos pegar essa data aqui. Vocês estão vendo? Porque olha, até hoje, né? Quantas pessoas que eu conheço, quando que você nasceu? Eu falo, olha, eu nasci em tal época, mas fui registrado em tal época. Tá? Eu conheço pessoas que foram registradas 2 ou 3 anos ou 4 anos depois. Alguns fizeram mudança de data de nascimento. Enfim. Minha mãe faz 2 aniversários por ela. Exatamente, né? Então. Ela nasceu que foi registrado. Aí eles falam, quantos aniversários quantos anos você tem de casamento? O cara fala, depende. Se for do dia que a gente assinou o papel, é uma coisa. Do dia que a gente que fez o casamento civil é uma coisa. O dia do casamento religioso é outro. Civil e religioso tem muito disso. Exatamente, de dias independentes, né? Então, muito bem. Então, 25, pronto. Essa história está fechada. Para nós aqui... Existe o nascimento. E o nascimento, ele tem que ser comemorado. Comemorado, dia 25 de dezembro. O João 3,16, né? O Senhor, Deus, enviou a quem? Jesus Cristo. Quando? Né? Numa data específica, com certeza a gente vai saber exatamente um dia, nem sei se isso teria muita importância, né, em relação à fé, né, de você saber que dia que Jesus nasceu, literalmente, mas ele nasceu e morreu, tá? Nasceu, tá?
Aí, no caso, o imperador Constantino, por uma decisão, como é que eu diria, juntar as coisas, ele colocaram o dia 25 de dezembro, que já tinha uma comemoração e pronto. E vê quando você coloca Cristo, não tem paganismo, não tem nada que resista. Então ele coloca o Cristo, vamos ver qual que vai permanecer. Permanece o cristianismo. Pois é, então foi isso que aconteceu. O dia 25 está fechado. Tá então, fechado. vamos comemorar. Alfredo, de Natal, o pessoal fala, vocês estão adorando árvore, vocês estão fazendo aquilo, as bolas, as bolinhas, significa isso, significa aquilo, tal. Alfredo, o que a gente pode dizer sobre isso? Muito bom. Sim. Símbolos, né? Símbolos natalinos, né? Que sim, Mas isso é idolatria, isso é o quê? Sim. Bom, de onde vem a história da árvore de Natal? A árvore de Natal foi interessante. Martinho Lutero, o grande reformador, um dia estava andando para casa. Martinho Lutero, rapaz, esse cara ele é pau. É power mesmo, né? Sim. Então ele estava andando uma noite, voltando para casa, e Alemanha, frio também como aqui. Sim. E ele viu os pinheiros, onde batia a luz da lua, e viu aquilo brilhando. Sim. E ele pensou, vou usar um negócio para ensinar as crianças como estava a noite em que Cristo nasceu. Sim. Porque na noite em que Cristo nasceu, sim, pastores pastoreavam ali em Belém. Sim. E de repente apareceu um anjo, falou para eles o que tinha acontecido, e de repente apareceu miríades de anjos ao redor deles que louvavam a Deus e adoravam e diziam glória a Deus no mais altos céus. Sim. E paz na terra aos homens, objetos de sua bondade. E Martinho Lutero olhou aquilo e falou assim, a noite em que Cristo nasceu deveria dar mais ou menos assim. Ele corta um galho de pinheiro, leva para a igreja, Sim. põe velhinhas acesas nos galhos das árvores, Uau. acende as velhinhas, coloca lá e chama as crianças. Quando Jesus nasceu, Sim. a noite estava assim, porque haviam anjos cantando a Deus. Olha aí, ó. E desde então... Audiovisual. Método audiovisual é o que você, né, ouve e vê, né? E até hoje. Isso, falando em símbolos natalinos, presépio. Presépio. Olha aí, outra coisa aí, ó, presépio, né? Presépio. Inclusive Jesus ele estava numa manjedoura. Manjedoura. O que é Você sabe o que significa manjedoura? Olha, o Alfredo vai... Olha, a gente vai ter que colocar lá no Alfredo Responde, né? Manjedoura, Alfredo. Manjedoura, né? De manjar, de comer, comedor. De manjar, você conhece aquele manjar? Aquele tipo um pudim branco de coco, manjar. Olha, manjar. Tem... Com ameixas pretas, ó, aquela delícia. De mangiare. Mangiare. Como diz o italiano, mangiare que me va bem, né? Então, é o comedor. Ah, tá. O coxo dos animais. Dos animais, não é? Então, você veja que o presépio vem depois, século XIII, 1200 e pouco, quando São Francisco de Assis. Sim. Uma outra coisa, vamos fazer o presépio, vamos fazer a encenação do Cristo. Uma maquete. Viva. E ele trouxe para dentro da igreja burro de verdade, vacas de verdade, pessoas de verdade, colocou todo mundo lá. Uau. E colocou Jesus numa manjedoura e disse, foi assim que o nosso Senhor nasceu. Sim. Simples e humilde, numa manjedoura. Sim. O Deus que criou o universo vem se tornar homem da maneira mais humilde, não é? Para nos salvar. E desde então, começou-se a se fazer isso para ensinar também as crianças. E veja que as crianças que mais gostam dessas coisas. Exatamente. Você vai tirar... Gente, pensa aí você tirar um privilégio. Falando em privilégio, presente, né? Por exemplo, a troca de presente. Sabemos que tem os exageros do interesse, da procura do mercado, né? Do comércio que aproveita. É o primeiro, né? É a data que mais se vende é o Natal. O segundo é o Dia das Mães. Tá, então são datas comemorativas. Aí tem os presentes, né? Mas, gente, até Jesus recebeu presente. Ouro, incenso e mirra. E olha que coisa interessante. E aí não é coisa barata não, hein, rapaz? É coisa cara. Não é loja de um real, não, de $1, não, viu? É o rei dos reis que estava ali. Ouro, incenso e mirra. Agora você vê, né? Vendo isso, vendo Jesus ali, nascendo, e vendo ele recebendo esses presentes, e vendo ele na manjedoura. Sim. Um bispo, por nome de Nicolau. Olha aí, uma ideia. Nicolau. Guarda esse nome aí. Teve uma ideia. Ele disse, não, Jesus recebeu um presente e ele era uma criança, numa manjedoura, pobre. Eu vou fazer o seguinte, Cristo disse assim, toda vez que você fizer para um desses pequeninos, foi a mim que você fez. Sim.
e ele ia na casa de pessoas pobres no dia de Natal. Sim. E deixava um saco com moedas e dinheiro Sim. perto da chaminé, porque sabia que as pessoas iriam aquecer o fogo ali, porque está frio. Iriam ver. Aquela banda de lá, né? Iriam ver. Daí vem a história do Santa Claus aqui na América ou Papai Noel no Brasil. Certo. Então, quando você pensa, o Papai Noel vai vir pela janela, o Papai Noel isso, o Papai Noel aquilo, lembre-se de quem inventou isso. Sim. Bispo Nicolau. Sabe o que deve fazer? Nós como cristãos, conhece um pobrezinho, crianças que estão necessitadas, orfanatos? Sei. É um dia ótimo para você ir lá, levar presentes, levar cestas básicas, ou o que foi, e pregar o evangelho para eles dizendo, Cristo nasceu pobre também, mas para ser rei. Uau. Não é? Então nós estamos aqui para pregar o evangelho do nascimento de Jesus Cristo. Então, todos são símbolos que nós como cristãos, ao invés de abandonarmos esses símbolos, usarmos. Esse é uma das grandes estratégias, né? Tirar os símbolos. Isso. Porque você tirando o símbolo, né, você perde a identidade. A identidade. Né? Você vê que é interessante quando você... Qualquer cidadezinha, qualquer lugar que você está chegando aqui, quando você está chegando, está aquele mastro, aquela bandeira dos Estados Unidos enorme. Você fala, estou na América. É um símbolo, né? É um símbolo. É um símbolo. Não é? Então, o mundo hoje precisa de símbolos cristãos, porque símbolos pagãos tem um monte. Exatamente. Haja símbolo pagão. Né? Você anda pelo mundo, todo lugar, a mente do teu filho, a mente, nossa mente, está sendo a todo momento bombardeada com símbolos pagãos, símbolos que vai chamar a atenção para certas coisas. E aí você olha e fala, ué, onde estão os símbolos cristãos? Não é? Então, são símbolos que nós, ao invés de desprezá-los e dizer que é idolatria, nós usarmos. E saber o que nós estamos fazendo. Nós sabemos em quem adoramos, nós sabemos em quem cremos, tá? Nós não queremos árvore, não queremos Papai Noel, não queremos nada disso, tá? Isso aí são símbolos. Por exemplo, é uma imagem, né? É uma maquete. Por exemplo, você faz um prédio, né? Antes de você fazer o prédio, você faz o quê? Você faz uma maquete. Assim como o nascimento de Jesus, que foi um evento. Tanto é um evento que você vai lá ver lá em Mateus, lá quando Herodes soube que nasceu alguém da importância de Jesus, meu amigo, foi lá e fez aquele escarcéu todo e mandou matar todos os meninos com 2 anos abaixo. Gente, então vocês veem que não estamos falando de coisa... Foi coisa muito é séria. Um evento, é um acontecimento, tá? É um acontecimento. E esse acontecimento, ele não pode ser deixado de lado, ele não pode ser quebrado, porque senão quebra isso na cabeça, aí o quê? Cabeça vazia é espaço para se colocar outros símbolos. Ainda mais para as crianças. Crianças guardam muitos símbolos. Sim. Então, eu lembro que uma amiga nossa, ela aprendeu que os reis magos não estavam junto com os pastores na manjedoura, eles chegaram 2 anos depois. Sim. Né? Porque foi aí que mataram criança de 2 anos para baixo. Então, o que ela fez? Para ensinar os filhos, ela colocava ali o presépio e a árvore. A noite estava assim. O anjo anunciou Maria. Os anjos cantavam. Aí ela colocou a manjedoura, colocou os bois, colocou os pastorzinhos, colocou os reis magos bem de longe vindo. Eles estão vindo, eles vão chegar daqui a 2 anos. Uau. Eles chegarão aqui para adorar Jesus e trazer os seus presentes. A criança guarda isso na cabeça e nunca sai mais, nunca mais vai sair. Exato. Então isso seria um símbolo, então. Então, olha, hoje aprendemos, então, dia 25 de dezembro a gente já sabe por quê. Tá? Então, a questão de Papai Noel, quem era, né? De onde surgiu, árvores de onde surgiu, presépio, são todos símbolos. Símbolos. Entendendo? Tem coisas que são usadas indevidamente, sim, com certeza, não tem nem dúvida. Mas você precisa saber a história. Precisa. É bom estudar, bom ir atrás, saber o que a história diz, né? Entendeu? E hoje, né, nessa época que nós estamos vivendo, não é, Alfredo? As pessoas estão assim... Um dia desse eu estava andando num comércio aqui pertinho e uma pessoa estava... Como é que você comemora Natal? A pessoa, não, eu não comemoro Natal. A mulher falou assim, por quê? Eu falei, não, é porque essa época minha mãe gostava muito dessa época e minha mãe já não está mais aqui conosco. Ela faleceu. Então é um momento que eu fico muito, muito para baixo. Então eu prefiro não comemorar. Tá? Então, é um momento, final de ano, que todas as pessoas, pelo menos a maioria, estão sensíveis, tá? Estão, assim, carentes, né? Principalmente nós que vivemos numa comunidade, por exemplo, comunidade que vive no Japão, imigrante, comunidade que vive nos Estados Unidos, nós temos pouco, né? Alguns têm parente, outros não tem um e faz muito. Eu conheço pessoas que fazem
mais de 20 anos que não vê um parente pessoalmente. Yeah. Tá? Então, o momento do Natal, do nascimento de Jesus, é o momento que as pessoas estão mais sensíveis, estão mais abertos à palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus, né? E olha, né, que é uma coisa tão interessante, Jesus nasceu justamente para isso. Às vezes nós perdemos nossos familiares, né? Eu lembro muito dos meus avós, né? Que na manhã de Natal você ia para a igreja de manhã e depois da igreja, aí tinha o almoço na casa dos avós. Sim, exato. Primeiro a devoção, depois a diversão, né? Era assim que isso era ensinado. Como é que é? Eu não entendi direito, fala aí para mim. Como é que é? Primeiro a devoção, depois a diversão. Ah, tá. Então era assim que nós somos ensinados. Então o que acontece? Meus avós se foram. E quando chega essa época de Natal, eu lembro muito deles. Né? Minha avó, meu avô. E o que eu penso? Jesus Cristo nasceu justamente para isso. Para um dia eu encontrar com eles e nunca mais separar. A morte foi vencida por Cristo. E se eu seguir o caminho que eles seguiram, se eu for pelo mesmo caminho que eles foram, eu vou chegar lá uma vez de novo. Ele morreu, nasceu, o caminho é Cristo. Nasceu, morreu, e ressuscitou. Está vivo. Está lá. Venceu a morte para que um dia... Sim. Nós também estejamos com Ele e com os nossos entes que nós amamos. Por que não? Então, quando é o Natal, eu sempre gosto de relembrar isso e dizer, olha, nós vamos celebrar o Natal, vamos fazer nossas orações, vamos à igreja. Por quê? É um dia de celebração maravilhosa. Com certeza. Nascimento do nosso Senhor. Pronto, Deus se fez carne. Sim. Olha, falando em presente, Alfredo, né? Nós recebemos um grande presente, né? Presente. Que foi a vida de alguém, né? Jesus Cristo, o nosso Salvador, que se entregou por nós. Foi um grande presente. Ele falou assim, ó, toma aqui, ó. Tá, toma, é um presente, tá aqui para vocês aqui. Alguns aceitam, outros recusam. Tudo bem. Mas nós, né, que recebemos esse grande presente, Alfredo, para que a gente possa falar com você que está nos ouvindo aí. Não sei como é que está seu coração, não sei como é que está o relacionamento com a sua família, tá? É um momento também muito bom de perdão, de aproximação, tá? Qual o grande presente que nós poderíamos dar ao Senhor nessa época agora? Fala aí para nós, Alfredo. Olha, um presente que, se você quiser presentear a Cristo, existem duas formas. Se você é um cristão, se você tem Cristo, o presente que você pode presentear a Cristo é você levar algo para aquele que é o seu semelhante, aquele que é Cristo, na pessoa do necessitado, na pessoa da criança, na pessoa e levar a palavra de Cristo para essa pessoa. Que é o maior bem, né? É o maior bem. Não é só um bem material, tá? É a questão é o maior tesouro que tem é a palavra de Deus. Isso fala do seu futuro eterno. Pensa só, um presente vai se acabar, né? Não fala do futuro aqui, você pode ganhar na loteria, mas vai acabar, um dia você vai morrer. Esse não, fala do seu futuro eterno. Você levar esse Jesus, que é o presente, para uma pessoa, é o maior presente que você pode dar. E você que ainda talvez não tenha caído a ficha ainda, né? Sim. Você quer dar algo para Jesus nesse Natal? Entrega a sua vida para Ele. Exatamente, né? Fala, Senhor, estamos juntos aí. Né? Eu sou teu de hoje em diante, e eu sirvo somente a Ti. O Senhor é o meu Senhor, o dono da minha vida. Esse é que é o grande grande presente. Jesus, seja o Senhor o dono da minha vida, controle a minha vida em tudo. Amém, Alfredo. É isso aí, ó. Jesus. Aí, pessoal, então, Natal é isso aí. Natal é nascimento, Natal é renovação, é vida nova, é tempo de perdoar, é tempo de abençoar, é tempo de estar juntos, né? É tempo de plantar, né? Plantar em terra, que tem muitas terras hoje que estão secas, estão sem nada, é o momento de a gente semear. E o Natal, essa época que nós estamos vivendo agora, né? É uma época propícia para isso, né? Isso. Nas reuniões que nós vamos ter, seja de almoço ou seja de jantar, ser lembrado, ó, nós estamos aqui com... Qual o intuito que nós estamos aqui? De estarmos juntos como família, como amigos, mas em primeiro lugar, nós estamos aqui relembrando, né? Relembrando que alguém nasceu. E quem é essa pessoa que nasceu? Aquele que foi enviado pelo Pai, que está escrito lá em João 3,16. Para quem? Para todo que aquele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Então, esse é um momento muito importante para nós que nós vivemos. É o maior momento da história da humanidade. Né? O Deus, Criador do Universo, vinha aqui e habitar no corpo do ser humano. É um acontecimento, né? Um acontecimento único na história, não é? Beleza, Fred. Então...
Eu gostaria, assim, para deixar para todos que estão nos ouvindo, Exato. né? Esta palavra que está em 1 João, ou em 1 João, no Evangelho de São João, no capítulo 1. Capítulo 1. Do Evangelho de São João. Sim. Que você veja que os outros evangelistas, eles mostram o nascimento de Jesus, vindo de Maria, e João, aqui, ele vai falar do Deus que se torna homem. Uau! Ele diz assim, no capítulo 1, ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Uau. Olha, o verbo é o logos no grego, que é a ação. Então, quando Deus cria o universo, que ele diz haja luz, é o Cristo criando o universo. Jesus estava ali criando o universo. Ele diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Se nós queremos viver para sempre, você quer não temer a morte, quer não ter medo da morte, saber que você nunca mais vai morrer, é pôr a fé inteiramente nascer de novo, nesse Cristo. Que a vida está nele, não tem nenhum outro lugar. Pode procurar que não vai achar. Né? Não vai achar. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por mim quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E olha o que ele diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas do paganismo, do dia 25 de dezembro, que adoravam o Deus Sol, não prevaleceram contra a luz que é o Cristo, o nascimento de Jesus. Uau. Olha que coisa maravilhosa. Que maravilha. Não prevalece. Ele diz assim, aí conta a história de João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, primo de Jesus, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, ele é luz, está desorientado, está sem direção, é luz. A luz é quem? Jesus Cristo. Olha, apaga a luz e tenta ler esse livro, mas quando ela acende, você vê, né? Você traz para a luz. Eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei do meu futuro. De repente, quando você está com aquele medo, o que vai ser de mim quando eu ficar velho? O que vai ser de mim quando eu morrer? Vem a luz, Jesus, e fala, está aqui, ó, tem uma cidade preparada para você, não com mão de homens. Que maravilha. Você vai morar lá. E olha que coisa interessante. O versículo 10, ele diz assim, o verbo estava no mundo. Olha, estava aqui com a gente. Sim. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo estava ali, Deus. Aonde está Deus? Está aqui, não conheceu. Aí ele diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para Israel. Sim. Israel o rejeitou, o Messias que eles esperavam não rejeitaram, não o acolheram. Aí no versículo 12 ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha aí. De serem feitos, sabe o quê? Filhos de Deus. Uau. Ao saber, os que creem no seu nome. Se crê no nome de Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como Cristo não nasceu do relacionamento de José com Maria, ele nasceu do Espírito. O Espírito Santo de Deus colocou Jesus, formou ele dentro do ventre de Maria. Quando você crê no nome dele, você é formado uma nova pessoa pelo Espírito também. Mesma coisa. Aí você se torna filho de Deus. E aí diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pronto. Cheio de graça e de verdade. Você não paga nada por isso. De graça. É de graça. Ele fez tudo. Por isso ele nasceu, para fazer tudo por nós. Essa é a beleza do Natal. Então pronto aí, ó. Alfredo, brincadeira. Gente, Parabolando Podcast Natal. Parabolando Podcast natalino. Olha né? que maravilha. Estamos aí juntos nessa caminhada, nessa jornada, né? De trazer, né, a palavra do Senhor, trazer informação baseado na palavra, né? Baseado na história, o que a história conta, né? De homens e mulheres de Deus que fizeram a história, né? Então não deixe de aproveitar esse grande momento, né, que você tem de levar a palavra de Deus, levar a luz. E a palavra é Jesus. E Jesus é a luz. Luz o quê? Luz do mundo.
E ele também disse, finalizando, né, lá em João, também João, sem mim nada podeis fazer. Você não sabe o que fazer? Fala com ele que ele vai saber. Tudo é possível, aquele que crê no Cristo. Amém, então. Falou, Alfredo? Então, suas considerações finais, aquele tchau, tchau, e eu também vou me despedindo de mais um episódio, nosso penúltimo episódio para o Podcast do ano de 2022. Eu quero finalizar aqui desejando um felicíssimo Natal a todos que têm nos acompanhado por todo esse ano, por todo as semanas que estivemos aqui. Sim. Que ao sentar à mesa, que ao partilhar o pão, que ao comer com seus parentes, lembre-se, nós estamos fazendo isso por um único motivo, celebrando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Beleza. Que veio habitar entre nós com um corpo humano igual ao nosso, para redimir toda a natureza humana, o nosso corpo, alma e espírito, para um dia podermos morar com Ele. Feliz Natal a todos! É isso aí, pessoal. Então, né, Feliz Natal do Alfredo, meu aqui também. Feliz Natal para você, para sua família. Muito obrigado por ter estado conosco no nosso primeiro Natal, né, do Parabolando Podcast. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e nos assistindo. E não deixe de compartilhar, tá, este episódio com aqueles que você conhece e aqueles que você não conhece também. Porque com certeza isso que foi falado nesse episódio de hoje vai esclarecer as dúvidas, né, de muitas pessoas. E também, se você tiver uma dúvida também, faça seu comentário, pergunte lá que nós vamos responder, tá bom? Então, um grande abraço para você, Senhor abençoe a todos e nos vemos até o nosso último episódio do ano do Parabolando Podcast, que nós vamos estar falando, né, vamos estar fazendo um resumão, né, sobre as parábolas. Para então, no dia 2 de janeiro, nós estamos iniciando sobre Apocalipse. Grande abraço e Feliz Natal! Feliz Natal!